Eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do Grupo Editorial Escortece. Hoje conversarei com o escritor José Seráfico, autor do livro Chamando a Ordem, selo Escortece. O livro você encontra no site das livrarias Escortece, Amazon, Estante Virtual, Americanas.com e Submarino. Está aqui o livro do José Seráfico, né? Novinho, lançando vai ser lançado agora no mês de dezembro, né, seu José Seráfico? É, Tudo bem com você? tudo bem, muito obrigado, Cristiane, pela sua atenção e por essa oportunidade que você me dá de apresentar mais este livro, mais esta coletânea de textos que eu tenho publicado em outros e diversos meios de comunicação. Que bacana. Esse é o terceiro livro pela Escortece, né? Nós que agradecemos a sua participação aqui na TV Livro, né? Está batendo um pouco, batendo um papo um pouco aqui com a gente, né? Contando um pouco aqui para a gente sobre esse novo livro. Já é o terceiro pela Escortece, os dois primeiros foram livros de poesia, Livros de né? poesia foi o Isso. Veleidades Poéticas e No Nada é, Nem Será Tão Feio. É o segundo. Certo. É. Certo. E não tem muito tempo, né? Espaço de tempo do lançamento dos livros anteriores para esse, né? Eu creio que o primeiro, o Veleidades Poéticas, foi lançado em 2021. O outro já foi lançado em 2022 e agora esse é o segundo de 2022. Certo. E quero Então, dizer que já está sendo providenciado um terceiro de poemas também para o início do ano que vem. olha só que interessante, que bacana. Quer dizer, tá escrevendo bastante, né? É o que eu faço todo dia, escrever e ler. Olha, que bacana. A vantagem da aposentadoria enquanto a gente tem saúde. Ah, tá vendo? Isso é bom, isso é bom. Então, eu queria que você começasse, então, contando aqui pra gente, né? Falando sobre esse livro especificamente, né? Esse livro que você está lançando agora. Tá fresquinho, acabou de sair aqui da editora. Pois é, você sabe que ainda nem chegou aqui o meu pacote com aqueles que eu deverei lançar presencialmente no mês de dezembro aqui em Manaus. Ok. Esse livro é resultado da seleção de alguns textos que têm sido publicados em vários meios de comunicação, em vários veículos, desde mais ou menos a década dos 80. Eu tenho seguramente uns 56 anos de exercício na imprensa. Na verdade, eu tenho 51 anos desde que entrei na imprensa para valer. Eu não conto, inclusive, quando eu trabalhava em jornalzinho estudantil, jornal universitário, e depois, desde que eu entrei em jornal, eu tenho escrito. E tenho escrito muito também para outros veículos de comunicação, não só para a Crítica de Manaus, onde fui editorialista durante mais de 20 anos. Depois escrevi durante 12 anos, concomitantemente com o Liberal, escrevia com a Crítica, escrevia para o Liberal de Belém. Na Crítica eu continuei, eu sou hoje o colaborador mais antigo de A Crítica aqui em Manaus. Eu tenho um artigo semanal na Crítica, tive durante 2 anos um artigo semanal no Liberal de Belém, e há também textos que foram publicados em boletins do Sindicato dos Fazendários em Manaus, boletim da OAB em Manaus, porque eu sou também advogado, sou inscrito na OAB, e lá eu fui editorialista durante alguns anos também. E tenho termino este livro aí com uma palestra proferida quando o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas proferiu uma palestra sobre o processo de autonomia das faculdades de direito em um encontro que houve na Paraíba, em 1987. Então, você vê que é uma literatura muito antiga, é porque é hábito eu escrever. Então, eu tenho feito e ouso dar uma opinião sempre a respeito de tudo. Isso às vezes é bom, às vezes não, mas quem não se expõe não vive. Tá certo, é isso mesmo. Você é um intelectual bem atuante aí nessa região, né? Citou agora, né, esses vários trabalhos ao longo de todos esses anos, né? Mas ao longo desse período, né, conforme você foi escrevendo, já tinha lá a ideia de que
no futuro eu vou transformar esse trabalho, né? Eu vou reunir esse trabalho para compor um livro ou não? Foram textos que vocês foram escrevendo sem ter essa pretensão. Eu lhe diria que, inicialmente, não. Mas essa não é a primeira coletânea de textos meus. Eu já tenho pelo menos mais três coletâneas. Em geral, são coletâneas inspiradas pelo momento. Então, eu seleciono, segundo o momento, aquelas escrituras que têm a ver com o tema de que eu estou, para o qual eu dou atenção e que marcam o momento. Por exemplo, eu escrevi o meu segundo livro, é um livro chamado Reflexões de um Eterno Aprendiz. Eu estava em pleno exercício do magistério e dirigia o Departamento de Administração da Faculdade de Estudos Sociais da Universidade do Amazonas, e a diretora da editora universitária, me convidou a escrever um livro, que ela queria fazer o lançamento de muitos livros de professores, e ela sabia que eu tinha escrito muita coisa sobre educação, sobre administração, que ela gostaria. Então, eu escrevi o Reflexões de um Eterno Aprendiz. E como não deixei de ser aprendiz ainda, espero só deixar quando estiver em decúbito dorsal definitivo, eu, eu, eu publiquei outros livros. Publiquei para uma reunião da SBPC um livro chamado Desafio Amazônico, quando houve uma reunião da SBPC, a reunião anual, em Belém do Pará. Então, eu dirigia uma ONG voltada à defesa do meio ambiente, eu fui, então publiquei um livro chamado Desafio Amazônico. No ano seguinte, eu fui para um encontro também da SBPC e lancei o livro A Propósito de Pesquisa e Ciência, que também tem muito a ver com os temas versados durante a reunião da SBPC. Então, esses são três. E fiz um outro que tem um teor mais político, porque é mais um comentário político, uma análise política, que é Do ABC ao Planalto, Sonhos e Frustração. E também conta boa parte, esse livro tem textos que contam boa parte da minha experiência pessoal e do aprendizado na vida. Eu, durante 2 anos, 2003 a 2005, fui membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Então, eu lá pude apreciar alguns dos fenômenos que costumam cercar o poder e, às vezes, sustentar o poder. E o sonho e frustração era exatamente isso. O sonho que foi a chegada de um trabalhador, de um operário, de um proletário ao poder, e como ele se perdeu no meio, porque eu deixei o conselho quando senti uma certa resistência de alguns círculos, não do presidente, mas de alguns círculos que estavam em torno dele, em evitar que se apurasse o mensalão. Muitos dos que depois jogaram pedra no presidente de novo, mas que evitaram. Por quê? Porque tinham benefício de ordem pessoal. E não estavam ali por causa de um projeto de vida. E o meu era um projeto de vida, estar ali para contribuir com a libertação do povo brasileiro. E por isso estou de novo engajado e entusiasmado com o tri-presidente da República. Então, são esses os 4 ou 5 livros que eu tenho sobre resultantes de uma coleção de textos escritos e publicados. Ah, interessante conhecer todo esse trabalho, né? E fora tudo isso, você ainda escreve para um blog seu, né? Eu tenho um É, blog, o Nagávia, na Gávea. Nagávia. E lá os textos são diversos. São diversos, eu vou lhe dizer, são inéditos quase sempre, porque às vezes eu tenho interesse em publicar um que eu publiquei na crítica, jogar no blog, eu espero publicar na crítica, depois jogo no blog. E às vezes concomitantemente. E são diários também, porque eu dividi em várias sessões a minha embarcação. A nau, que segundo alguns amigos que são, eu chamo tripulantes, porque são aqueles amigos que me mandam textos para uma sessão chamada Espaço Aberto, eu publico, mas o meu lugar é o camarote. O camarote é de onde eu aprecio a praia, aprecio o horizonte, embora o meu lugar mesmo seja na Gávea, para um dia poder gritar terra à vista.
É mais ou menos isso. Isso tudo está explicado no próprio blog. O blog traz a explicação sobre isso. Tá, bacana. Você começou falando lá que você escreve desde quando mesmo? Retoma aqui para mim. Olha, desde quando eu te diria, eu não vou dizer que escrevo, desde que eu era secundarista, porque foi no curso secundário, aquela época, que era o segundo ano ginasial, eu fiz um jornalzinho com outro colega. Nós fizemos um jornalzinho. E depois eu fui diretor, com 15, 16 anos, de um jornal, esse já impresso, 4 páginas, com fotografias. Eu dirigi esse jornal, que era o chamado CEPC, um jornal estudantil do Centro Cívico Honorato Filgueiros, que era o centro cívico dos alunos do Colégio Estadual Paz de Carvalho, em Belém do Pará. Em 1961, eu ingressei no Jornal do Dia, que é um marco na história da imprensa no Pará, pelo que ele teve de renovação. Em 1964, por causa da ditadura, tiveram que me pôr na rua. E eu aí saí de lá, mas tive que, em 66, vir para Manaus, e a partir daí eu nunca deixei de escrever em A Crítica. Primeiro como articulista, depois como editorialista. E quando deixei, ou melhor, concomitantemente editorialista, eu continuei como articulista. Então, eu tenho ainda hoje, feitos 61 anos, né? 61 anos, eu tenho escrito. Na crítica, eu tenho escrito há 56 anos. Continuo escrevendo. Ok. E você percebeu, ao longo desses 61 anos, né, quando você olha essa história, né, sua, você percebe mudanças no escritor, né, José Seráfico, lá do início, né, dos primeiros textos que você começou a escrever, para o José Seráfico de hoje, que senta lá no computador, né, para escrever lá poesia, ou algum texto para o seu blog, ou textos mais jurídicos. Conta, como que você percebe essa sua transformação? Bom, a transformação é óbvia. Nós nunca somos o que fomos ontem, não é? E amanhã não seremos o que somos hoje. Então, eu tenho percebido isso, em primeiro lugar, quanto à tecnologia. Né? Eu comecei escrevendo no Jornal do Dia, obrigando-me a ir todo dia à redação e escrever numa máquina de datilografia comum. Ora, de lá para cá, eu já passei, por exemplo, hoje é dia de mandar meu artigo para a crítica, eu mando daqui de casa. Eu mando daqui de casa via internet. Eu mando via e-mail, via WhatsApp, conforme o diagramador me peça. Então, eu mando o artigo daqui. Quer dizer, isso já é uma grande diferença. A maneira, eu não preciso me deslocar de casa. Então, às vezes, eu preciso fazer uma consulta, o livro está aqui. Você sabe, eu tenho uma biblioteca de um razoável tamanho, então ela me permite tirar dúvidas na hora, porque eu não me contento só com essas informações do Google. Por outro lado, uma diferença que eu sinto, e nesse caso é para pior, é que o trato com a informação, seja ela posta em livro, seja ela posta em jornal, é um trato que tem que ser muito mais cuidadoso pela proliferação de fake news, pela disseminação da mentira que o anonimato sempre favorece. Né? Como eu nunca fui cultor do anonimato e nunca tentei me esconder atrás de nada, eu tenho uma dificuldade de compreender quanto se aproveita os próprios meios de comunicação, muitas vezes, para disseminar mentiras que eles sabem que são mentiras. Então, isso é uma outra dificuldade e uma diferença muito grande. Muito grande. Não é que naquele tempo o bigode de um homem valesse mais do que hoje, mas é que naquele tempo parece que a verdade importava um pouco mais, e eu coloco isso muito num contexto socioeconômico, porque eu não creio possível a conciliação entre democracia e capitalismo. É absolutamente impossível essa conciliação, porque onde o dinheiro manda, desiguala de imediato tudo. E depois,
o capitalismo não é senão fruto do pior dos vícios do ser humano, que é o egoísmo. Então, tudo isso transparece na minha escrita, e eu não faço nenhuma questão de nem tratá-lo de forma eufemística. Eu trato como os nomes têm que ser ditos. Tanto que eu acho que a história contemporânea não é senão a história do desenvolvimento capitalista, que é o que restou ao mundo. Superá-lo é a tarefa a qual nós devemos nos entregar. Nós, que eu digo, nós que acreditamos no ser humano e que acreditamos nos valores humanísticos que se opõem a tudo que nós estamos assistindo. Ok. O livro, né, o que você está lançando agora, né, o Chamando a Ordem, o leitor ele vai encontrar nos textos que você escreveu muito desse seu posicionamento crítico, né, em relação aqui acho que na maioria dos textos, mais especificamente questões jurídicas, né? Sim, sim, óbvio. E você falou que é um livro que assim foi escrito já vem de muitos anos esses textos, né? Mas você considera eles ainda atuais? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Porque também a história das esquerdas no país é uma história de frustrações, né? Infelizmente, sim. E o nome não é muito casual, não é nada casual. Chamando a ordem. Não só chamando a ordem jurídica, da qual nós vimos nos afastando gradativamente todo dia, quanto chamando para participar da instituição chamada Ordem dos Advogados. Então, isso está bem marcado. Um dos meus companheiros de viagem neste livro, aqueles que eu costumo dizer que qualificam o meu livro, que se nada encontram que vale a pena sair da minha pena, encontrarão dos que eu me faço, daqueles dos quais eu me faço acompanhar. Um é ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Amazonas, que é o Félix Valois Coelho Júnior, um advogado, um criminalista muito conhecido aqui em Manaus. E o outro é o Elcio Antonido Carmo Ribeiro, que é diretor da Comissão de Relações Internacionais da OAB. Professor como eu, ele é professor de Direito, e então eles dois me acompanham nessa aventura. Então, o livro é realmente preponderantemente jurídico, mas há aspectos políticos também que são considerados em vários textos. Ok, né? Então fica aí o convite, né, para as pessoas que se interessarem, né, adquirirem o livro para estar conhecendo aí mais esse seu trabalho voltado para as questões políticas e jurídicas, né? Inclusive de ensino. O ensino jurídico também eu abordo. O ensino jurídico, ok, tá certo. Em relação ao seu processo de escrita, né? Como que é a sua a dinâmica, né? Tem algum período você falou que hoje você está totalmente voltado para as questões relacionadas aí à literatura, né? Tem o tempo, né? Com a aposentadoria veio o tempo para você se dedicar aí à literatura de uma forma geral, né? E como que é a Perfeito. sua dinâmica? Existe algum período do dia especificamente onde você gosta mais de escrever ou não? Olha, curiosamente, está acontecendo comigo, e eu acho que isso é produto do envelhecimento, uma coisa muito diferente do que era. Antigamente eu tinha hora para fazer isso. Hoje, até pela facilidade de ter em casa, de ficar em casa, a qualquer momento eu posso sentar diante do computador ou fazer o seguinte: eu levo para o meu quarto uma, como é que se chama isso? Um papel, um bloco de papel e um lápis. E às vezes, de madrugada, por alguma razão, eu acordo, me ocorre alguma coisa, eu coloco uma palavra-chave, que já sei que quando eu acordar eu vou me dedicar a isso. E praticamente eu faço isso todo dia. Agora, eu também, quando saio à rua, sempre tenho um bloco de papel no carro. Qualquer coisa que eu vejo que acho que pode dar um conto, um poema, um artigo, eu coloco a palavra-chave. E depois chego em casa e vou me rechear das informações
que serão o recheio daquele texto que eu pretendo publicar. Então, eu diria que eu não chego a ser indisciplinado, não chego a ser indisciplinado, mas aproveito todo e qualquer momento para colher inspiração, se alguém dissesse que é isso. Eu não acredito que seja inspiração. Isso vem muito da intuição, vem muito da experiência, não é? E eu digo que a intuição também não é igual para todo mundo. Uns intuem mais que outros. Então, há os que intuem mais do que eu, há os que intuem menos. Também acho o seguinte: eu sou aquele professor que nunca disse para o aluno, não interrompa o meu raciocínio. Eu acho que o raciocínio nunca é interrompido. Interrompa a minha frase, mas a cabeça continua funcionando. Então, como eu tenho a cabeça funcionando, acredito que até nas horas do sono, eu não gostaria de deixar passar essas informações. Às vezes acontece de eu acordar e, ainda na cama, escrever no cérebro todo um artigo, que depois eu só faço passar para o papel. Às vezes é um poema. Tem acontecido muito ultimamente isso. Muito. Não há quase dia em que eu não produza pelo menos um poema. Olha É só, raro. olha Ainda só. ontem, ainda ontem eu escrevi um poema e eu pensei que eu nunca seria levado a tal, sobre o Erasmo Carlos. Eu escrevi um poema sobre o Erasmo Carlos, que, se você quiser, eu posso até dizê-lo agora aqui. Olha, por favor, gostaria sim de ouvir. Então, deixa eu pegar aqui o meu telefone, que está aqui este poema. O poema se chama Nossos Tempos, que o tempo do Erasmo Carlos é o mesmo meu, porque o Erasmo Carlos morreu com 81 anos. Eu estou a caminho de não morrer, de fazer 81. Ah, bom. É, que fique muito bem Não é? explicado, né? É, pois é. Enquanto o senhor Então, José deixa. Seráfico procura, então, aí o poema, né? Deixa eu só comentar. Você falou agora há pouco sobre a sua biblioteca, né? Nós estamos vendo Uhum, aqui lá ao fundo, e o José Seráfico, ele é uhum. um participante assíduo dos recitais que a Escortece costuma fazer uma vez por mês, né? Recitais poéticos, né? Então, a leitura de poesia, você está sempre proporcionando para a gente uma bela leitura, né? Então é sempre um prazer ouvi-lo. Eu faço o que posso e tento, pelo menos, fazer. O que não posso demora um pouco mais, né? E O o que que dá mais posso. prazer de escrever? São as poesias ou os outros textos, né? Sejam crônicas ou contos? Veja bem, eu gosto de escrever artigos pela prática que tenho de jornal. Pela prática. Eu digo que escreve melhor ou com mais atenção quem escreve em jornal, porque o ambiente de jornal é uma confusão, agora já ficou muito quieta, mas o ambiente de jornal, no tempo em que eu trabalhei em jornal, era muito agitado. Então, você tinha que estar escrevendo o artigo aqui, conversando com três, quatro pessoas, assuntos diferentes, mas não perdia o rumo. E eu fazia o editorial do jornal. Então, eu gostava só de fazer isso naquela época. Como eu tinha poemas feitos bem mais cedo, mas que só veio a lume a vontade de publicá-los recentemente, eu digo recentemente porque a publicação do primeiro se deu em 2018. Do primeiro livro foi em 2018. Eu já não era nem uma criança, nem o que se poderia chamar um jovem, mas foi quando eu publiquei o primeiro. Então, hoje, eu tenho alguma facilidade para encontrar a linguagem poética. Então, também gosto. Às vezes, eu até escrevo um artigo, mas antes eu tento um poema. Às vezes, não dá poema. O assunto, embora eu veja poesia em tudo, às vezes não dá. A minha pena ainda não corresponde ao tamanho de uma alma grande. A alma ainda é pequena, então nem tudo vale a pena se a alma é pequena, né? Deixa-me ver. Muito É, bom. Embora eu veja a poesia em tudo, foi muito bom.
A poesia, como diz o nosso amigo João Scorpec, fazer da minha vida, não é? Né? Um poema sem fim. Um poema sem fim. Pois é, isso eu acho um achado. Eu digo que o João tem um achado naquela expressão dele. Deixe-me ver se eu acho aqui o poema que eu não estou achando. Ah, está aqui. Eu fiz um poema chamado Nossos Tempos e fiz o seguinte oferecimento: a Erasmo, que continuará sendo. Eras jovem quando nós também o éramos, Erasmo. Tremíamos das pernas aos neurônios atiçados, temendo a recusa e a solidão. Não sabemos até hoje quanto acertamos, quanto erramos, mas só tu eras chamado tremendão. Então, esse foi o poema que eu fiz em homenagem póstuma ao Erasmo Carlos e que publiquei, está no blog, Muito está no bem, blog. muito bem. Parabéns, uma bela homenagem, né? Esse artista tão grande, né, que infelizmente nós perdemos aí essa semana, né? Pois é, o Brasil está perdendo muitos nomes muito importantes, não é? Sim, sim, o mês de novembro é sofrido nesse Sofrido. quesito, né? Novembro sofrido. Isso, Novembro roxo. novembro roxo, exatamente. Né? Então, assim, nós estamos indo já para o final aqui do nosso bate-papo, né? Eu gostaria que você deixasse, então, as suas considerações finais para o público, né, que depois vem aqui a assistir aqui a entrevista. Eu vou lhe pedir um favor, como considero no final, a leitura do ofertório. A quem eu ofereço o livro, se você puder fazer isso para mim, esta é a minha mensagem para os eventuais interessados ou uma espécie de exortação a que alguns se interessem. Vamos lá, então. Aos que, formados em direito ou não, preferem os argumentos às armas, escolhem a paz ao invés da guerra, culminam o amor desprezando o ódio, amam a vida, a deles mesmos e a dos outros, e não admitem a Capite diminúcio, muito obrigada, embutida na expressão. operadores de direito. É isso aí. Então, esse foi o ofertório do livro, né? Que os leitores vão encontrar aqui na obra do seu José Seráfico, chamando a Ordem. Disponível no site das livrarias Scortese, Amazon, Americanas.com, Submarino e Magalu. Seu José Seráfico, foi um prazer conversar com o senhor, é sempre um grande prazer, né? Sempre é uma delícia, né? Ver a sua biblioteca de fundo, você trazer os seus conhecimentos aqui para a gente. Então, eu agradeço muito a sua participação aqui na TV Livre. Muito obrigado e eu fico à disposição de vocês para o mais que for necessário.